Glória a Deus. Então vem comigo. Quem estava aqui hoje de manhã no culto, não servindo, mas assistiu o culto aqui de manhã? Só levanta a mão quem assistiu o culto de manhã. Pouca gente, então eu vou te estimular a assistir o culto da manhã, está online no YouTube. Você que está no YouTube aí, assiste esse culto da manhã, que foi a respeito... O que foi o tema mesmo? Isso mesmo, o princípio da redenção. E é muito importante, eu quero só fazer um pano de fundo aqui. A redenção, nós sabemos que ela acontece a partir do sacrifício de Jesus. Quem reconheceu o sacrifício de Jesus em sua vida? 6 pessoas. Amém. Todo mundo, né? Jesus, ele pagou um preço que ninguém poderia pagar. Você sabe de tudo isso, não sabe? E pagando esse preço, ele nos deu condição de viver uma vida e vida em abundância nessa vida, e uma vida eterna com ele. Amém? Você em algum momento fica feliz com isso? Ou é só tipo assim, que alívio, não vou para o inferno? A gente precisa ficar feliz, porque essa vida que ele nos propõe é uma vida de alegria, de felicidade, de paz, uma vida completa. Pastor, eu não estou tendo isso ainda. Então eu preciso te trazer informações a respeito de um outro princípio que complementa o princípio da redenção. É o princípio da consagração. Fala para o seu vizinho aí, princípio da consagração. E eu sei que muitos de nós já entendem o que é consagração, nem todos, e alguns entendem, mas entendem de forma errada. Entendem consagração como uma bênção, um patuá, uma benzida, alguma coisa que você vai lá e toca em alguma coisa e transforma aquilo em algo consagrado. Algumas pessoas inclusive me ligam, pastor, eu comprei um carro novo, será que você poderia consagrar o meu carro? Se você souber o que é consagração, você não vai me pedir para fazer isso de novo. Agora, se você quer saber, vamos lá. Se a gente aprendeu tantas vezes, e hoje de manhã mais uma vez, sobre salvação, e entende que recebeu a redenção, qual é a primeira coisa que nós devemos fazer depois de sermos salvos? Depois de sermos redimidos? Qual é a primeira coisa? Imagina isso, eu não sei se você já pensou nisso. Fui salvo, qual a primeira coisa que eu devo fazer? Alguns vão responder, ser batizado. Faz sentido? Devo ser batizado. Mas e depois de ser batizado, o que eu devo fazer? Comprar uma Bíblia. Compra uma Bíblia. Aí você vai lá comprar uma Bíblia. Ler a Bíblia, deve ler a Bíblia. Orar. Estar em comunhão. Tudo isso é muito importante, não é? Mas em relação ao seu avanço real, o que você deve fazer? Eu fui salvo e agora eu preciso avançar. Eu preciso me consagrar. E algumas pessoas foram salvas, compraram a Bíblia, foram batizadas, vão no culto, mas nunca se consagraram. E não ter se consagrado vai responder para você, porque muitas coisas não têm acontecido na sua vida. Apesar de Jesus ter salvo você. Apesar de Jesus ter se entregue, morrido naquela cruz, derramado sangue, você ter reconhecido Ele como seu Senhor, talvez não, com certeza, por não ter se consagrado, se isso aconteceu na sua vida, você não tem acessado tudo que Jesus trouxe para você. E eu quero te desafiar. Por quê? Algumas pessoas já entenderam o que é consagração e eles se consagraram, mas eles não se mantêm numa vida consagrada. Então, de tempos em tempos, ele precisa dar uma consagradazinha. Não sei se o verbo é muito adequado, não? Mas ele dá sempre vamos dar mais uma consagrada lá no culto, porque esse carnaval foi terrível, né? Então ele vai, e essa semana eu só assisti Netflix, e eu agora preciso dar uma consagrada. Então a gente começa a chamar algumas coisas que não são de consagração. E aí a gente vai pôr as coisas no lugar errado. A gente está vivendo um mundo hoje de esvaziamento das palavras. Então quando se fala assim, pastor, o que vem rapidamente na sua mente? Pois é. Cada um vai ter um pensamento, mas pastor na Bíblia tem um significado específico.
E se eu entendo o que é pastor, rapidamente eu entendo o que isso significa na minha vida. Igreja, cada um quer entender uma coisa. E o que é igreja? Então eu preciso descobrir o que essa palavra quer dizer. Alguns vão considerar a igreja como algo religioso. Então, igreja é um ambiente de religião. Biblicamente, não. Igreja é a preparação de um povo para a tomada de um território. É isso que a Bíblia chama de igreja. É um povo que congrega, que se capacita, que um abençoa e desenvolve o outro, e eles são enviados, descendem, para tomar territórios, levar o reino de Deus aos lugares que ainda não chegaram e transformar cidades. E consagração, e às vezes até salvação, tem sido esvaziado também, e nós não absorvemos intelectualmente, até eu não estou falando nenhuma revelação espiritual, mas nós não entendemos totalmente o que essas palavras querem dizer. É importante saber que é impossível consagrar-nos sem experimentar a morte e a ressurreição. Consagração, se você está anotando, anote aí, só vem depois de você morrer e ressuscitar. E nós fazemos isso em Cristo. Então, em Cristo eu morro e ressuscito. Ressuscito como? Um novo homem, uma nova criatura. Amém? Então, quando você morreu, você não voltou a mesma pessoa, você é uma nova pessoa. A consagração só pode acontecer a partir daí. Por quê? Deus não vai aceitar uma consagração a partir da carne, a partir de um ser adâmico, a partir de um ser caído, que ainda está corrompido. Então, a consagração, eu vou consagrar o meu filho que nem nasceu. Não é possível isso. Por quê? Porque ele ainda não reconheceu Jesus como Senhor. Então, nós devemos consagrar os nossos filhos, com certeza, entendendo que eles ainda terão a escolha lá na frente. Faz sentido? Para decidir se permanecem assim ou não. Como autoridade eu posso fazê-lo. Então, nenhuma consagração pode vir de um homem caído. Para Deus, não. Eu posso consagrar para outras coisas. Algumas pessoas que já se consagraram têm voltado a se consagrar, igual um relógio que você dá corda. Quem lembra de relógio que você precisava dar corda para despertar? Então você dá corda, daqui a pouco você percebe que ele está acabando a corda, o que você faz? Consagra de novo. Então, de verdade, a Bíblia não nos ensina viver de consagrações em consagrações. Ela ensina vivermos de fé em glória e fé em fé. Então, para termos um pouco mais de clareza sobre salvação primeiro, para depois entendermos um pouco mais de consagração, eu quero que você pegue seu notes, porque agora a gente vai fazer um estudo, um pedacinho sobre salvação, um pedacinho sobre consagração, e um pouquinho, quem sabe até sobre santificação. Porque a santificação acontecerá a partir da consagração. Então eu estou dizendo que o nosso processo cristão, como a gente aprendeu aqui no dia D, começa de um jeito, a gente vai entregando a vida e vai mudando e vai avançando, vai de fé em fé, vai de glória em glória. Eu também preciso caminhar para ser a imagem do Filho de Deus, não só como eleito, como uma pessoa que recebeu isso de forma justa por Jesus, mas que eu manifeste isso no dia a dia. Eu não sei se você está satisfeito com a sua manifestação de Filho de Deus. E se você quer um padrão, nós fomos predestinados para sermos a imagem do Filho de Jesus. Então, se fomos predestinados para ser a imagem de Jesus, o que precisa acontecer com a gente quando entramos na nossa escola, no nosso trabalho? As pessoas precisam confundir a gente com Jesus. Pastor, mas não é muito, é impossível. Porém, existe algo que Ele fez para que pudéssemos alcançar isso. Existe um caminho, e não é só a força do braço,
não é a sua capacidade intelectual, não é seu pensamento positivo, não é um novo processo de coach, não é um novo método que vai te levar à santificação, a ser a imagem do Filho no dia a dia. Você quer saber o que é? Então, primeiro vamos entender o que é salvação. Salvação, todos nós sabemos que nós deixamos de ir para o inferno para sermos salvos, ou se morrermos hoje, para onde iríamos? Para o céu. Tem gente em dúvida, para o céu. Então, se você morre hoje, você já recebeu Jesus, você me falou isso, então você vai para o céu. Então, se você vai para o céu, para onde você não vai? Para o inferno. O inferno deve ser muito ruim, não deve? Porque só tem coisa ruim lá. E aí você vai para o céu, você descobre que estão cantando lá, santo, 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 não estão? Isso mostra um ambiente de santidade, um ambiente de glória, um ambiente muito agradável. Você vai para o inferno, o que eles estão cantando? Corinthians, não, deixa eu tomar. Falei para o Sérgio que eu ia falar isso para ele ficou bravo. Então, salvação, é claro que tem essa diferença, e é verdade isso que eu falei para vocês agora, tá? Depois vocês cortam aí, mas é verdade. Só que tem mais uma verdade. A salvação, ela não só me tirou do inferno e me deu o direito de ir para o céu se eu morrer. Ela também me tirou algo que eu muitas vezes não penso que ela me tirou. Quando a salvação entra na minha vida, ela tira de mim a minha vontade própria. Pelo menos deveria. Porque foi isso que tirou o homem do céu. Foi isso que tirou o homem e a mulher do jardim. O que tirou eles do jardim? A vontade própria, a independência. Então, a independência, aquilo que eu luto tanto para ter, muitas vezes eu estou discutindo, inclusive na igreja, não, porque eu tenho que ser o meu estilo, independente, eu tenho que ser aquilo. Com certeza, em muitos momentos, é a sua vontade própria que está falando. Muitas vezes. Não, mas eu tenho que funcionar, e a gente é assim, a gente nasce assim, a gente já nasce falando, é meu, não é meu? O tempo todo. A gente já cresce, talvez como criança de 5 anos, já defendendo ideias. Não, pai, eu vou te explicar o que você tem que fazer. Ela não é assim. Por quê? Porque nos tornamos, lá no Éden, seres independentes, com vontades próprias. E, gente, a partir daqui começa a incomodar um pouquinho. Porque, de verdade, a nossa carne, a sua carne, a minha carne, não quer ouvir isso. Ela quer que seja validada cada vontade dela. É verdade ou não é? Eu não quero isso para mim, mas eu vou ser sincero, como Paulo fala em Romanos 7, o bem que eu quero fazer é esse, eu não faço. Quantas vezes a gente pensa, eu vou, agora Senhor, não, mas agora vai, vou fazer direito esse trem. Passa 2 semanas, Senhor, perdoa. No trânsito, no trabalho, em casa. Por que que isso acontece? Porque nós recebemos ofertas, além de ter essa vontade da carne, nós recebemos ofertas constantes do nosso inimigo. Porque ele sabe como funciona a sua carne. Ele sabe da vontade de independência que ela tem. Ele sabe que ela quer operar sozinha. Ele sabe que ela quer justiça para ela. Que tudo seja feito de forma justa para ela, o tempo todo. Sim, é ou não é? Então, Satanás, o diabo, ele não oferece condenação. Eu nunca ouvi alguém falar assim, pastor, o diabo me tentou, ele veio me chamar para ser condenado. Ele veio me chamar para ser endemoniado. Alguém já foi chamado desse jeito? Ele veio me chamar para ser coisa ruim. Não. Mas ele faz de forma diferente.
ele usa uma salvação alternativa. Fala, salvação alternativa. Não pensou que não tinha isso, né? Mas tem. É uma salvação alternativa. Por exemplo, ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, transforma essas pedras em pão. Fala ou não fala? O que ele está oferecendo para Jesus? Salvação alternativa. Você está com fome, se você ficar com mais de 40 dias é perigoso. É perigoso ou não é? Então vamos fazer o seguinte: você vai transformar essas pedras em pão, e você vai comer esse pão, e você não vai ter problema, e você pode pregar. Foi isso que ele fez ou não foi? Salvação alternativa. Eu estou resolvendo o seu problema de forma alternativa, não da forma que Deus quer que seja resolvida, não a conduta que Deus quer que você tenha, mas uma conduta alternativa. Não foi isso que ele fez com Eva? Não, pode comer, mas foi disso que Deus disse realmente? Então, mas se você comer, certamente seus olhos se abrirão, e você vai ser como Deus, e Deus vai ficar feliz, porque você é igual a Deus. Ela já não era igual a Deus, gente? Ela já não era a imagem de Deus? Então, ele não está enganando ela, falando que eu vou te levar para a perdição e você vai para o inferno. Eu vou te dar uma solução alternativa. Ele falou também para Jesus subir no pináculo e se jogar de lá. Se jogue, pois Deus te salvará. Os anjos vão ser enviados e vão te salvar. E aí o que ele está fazendo? Use Deus para os seus propósitos, seus próprios propósitos. Vai na igreja, pede coisas só para os seus próprios propósitos. Pede dom de profecia, dom de apostólico, dom pastoral, qualquer dom de cura, para que você seja visto. Você ainda não foi reconhecido tanto que precisa. Começa a manifestar coisas para você ser reconhecido. Pede uma oportunidade no louvor. Daí você vai tocar lá e você vai ser reconhecido. Começa a buscar coisas que tragam glória para quem? Para você. Posso te perguntar uma coisa assim? Só está a gente aqui, não tem ninguém vendo a gente. Isso já aconteceu com você? Você recebe propostas constantemente na sua mente, assim, cara, se eu fizer assim, mas eu não resolvi essas contas, mas se eu fizer aquilo, e a gente vai remendando? Se eu não contar a verdade inteira, se eu não trouxer minhas contribuições conforme eu me comprometi, se eu não honrar a minha esposa ou o meu marido, totalmente, porque também ele não faz isso ou ela não faz aquilo, a gente vive assim, não vive? Porque a gente está sempre bombardeado por propostas de salvações alternativas. E um dia ele falou assim para Jesus, nesse mesmo dia virou para Jesus e falou assim: e eu vou te oferecer um atalho agora, para você não sofrer e não morrer. Porque você veio aqui para morrer, e morrendo o reino de Deus é entregue para vocês, né? O reino da terra vai ser entregue. Então Jesus, vamos fazer o seguinte: não morre, só dá uma ajoelhadinha aqui. Ninguém está vendo, só está nós dois aqui. E quando ninguém está vendo, a gente entrega tudo. A gente abre mão. Ele está dizendo assim: lá nesse lugar escondido é onde você vai adorar alguém. Ou você adora o Senhor em secreto, ou você adora o diabo em secreto. E um reino vai ser entregue a você. Porque ele não está mentindo. Ele vai entregar algum reino. Ele vai entregar algo a teu favor. Então o engano do Satanás não é tentar te levar para o inferno, te conduzir a um lugar perdido. A salvação que ele oferece você já viu, não sei se você tem na sua casa, faca endemoniada. Você tem faca endemoniada em casa? Não tem? Faca endemoniada é aquela faca que convenceram ela que ela é chave de fenda. E a ponta dela é torta. Já viu? É uma faca endemoniada que o cara põe e não dá, e ele tenta e pega, às vezes tem 3, 4 numa gaveta. Você chega numa casa, tem 3, 4 facas endemoniadas. Por que endemoniada? Porque foi usada para outra finalidade. Então o diabo, ele quer te usar
aparentemente para coisas boas, para ter sucesso, para ter recursos, porque muitos falam para mim, pastor, a hora que eu tiver, eu vou ganhar dinheiro e vou ajudar a igreja. Não, irmão, é para ajudar hoje, é para se entregar hoje, é hoje que o Senhor quer te usar, Ele não precisa do seu dinheiro, Ele quer seu coração, Ele quer que você se entregue. Então, a proposta de salvação do diabo é outra salvação, ele não te propõe condenação. Faz sentido, Zion? Então aconteceu com Jesus, aconteceu com Eva, não aconteceu com a gente, não é verdade? Nós nunca recebemos essa proposta e nós nunca aceitamos propostas que nos levam a outro tipo de salvação. É ou não é? Responde, gente. Tem certeza que, pastor, eu sei te ver aqui, lá em Campinas é assim, aqui não é. Então, quando Jesus nos dá a redenção, a salvação, Ele não está dando salvação só de não ir para o inferno, Ele está dando a salvação da gente se livrar da gente. Ele está dando a salvação da gente se livrar dos nossos próprios planos que vão nos levar à falência, que vão fazer nossos ossos ficarem doentes, que vão fazer com que nós fiquemos ricos, talvez financeiramente, mas dependentes de um remédio, dependentes de alguma coisa, e cada vez pior. Não é isso que a gente está assistindo? Talvez dependente dessa máquina aqui, eu não sei, mas toda hora a gente toma uma decisão baseada em salvações alternativas, e a salvação que o Senhor mais propôs é: não caia na cilada que Eva caiu, decidindo por si. Esquece o inferno, e esquece o céu também. Aceite a salvação de você mesmo, dos seus próprios planos. E é tão incrível isso, que a Bíblia é recheada em demonstrar que os planos de Deus são muito mais altos que os nossos planos. O propósito de Deus é de prosperidade, de paz, de sucesso para a gente. E eu não estou falando de sucesso de seguidores, eu estou falando de sucesso em realizar o propósito da sua vida e não ser uma faca endemoniada, usada para outra coisa. Ser usado por uma utilidade que Deus não te chamou. Amém, Zé? Entendemos o que é salvação? Então o que a gente pode dizer? Fomos salvos? Sim, fala sim. Estamos salvos? Sim. Queremos ficar salvos? Sim. Podemos abrir mão dessa salvação? Podemos. Você decide a hora que quiser, é só se deixar usar para outra coisa. Então, quando eu fui salvo, eu precisava entender que eu entraria num processo de ser usado para algo, porque Deus não fez nenhum de nós sem um propósito, sem um plano. Faz sentido ou não? Eu tenho um plano na minha vida, Deus me deu esse plano, quero cumprir esse plano, e cada vez vai ficando mais claro, e cada vez Deus vai contribuindo mais para que eu realize esse plano. Mas eu posso a qualquer momento, falar, hoje não, Senhor, hoje eu vou aceitar a salvação alternativa, porque a minha carne merece. Quantas vezes eu ouço isso? Pastor, sabe por que eu não fiz isso? Porque eu mereço. Se você entendeu o que é redenção, você já entendeu que você não merece nada. Você já entendeu quem merece. Quem merece? Fala o nome dele. Jesus merece. Jesus merece o que de você? Quanto? De 1 a 10, quanto Jesus merece? 11, quanto? 10? Então, por que eu ainda estou tão preocupado e brigando por coisas que não deveria? A Bíblia diz que sem santificação, nós não. Hebreus 12, 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém o quê? Sem santificação não veremos quem? Ao Senhor, fala ao Senhor. Quem é o seu Senhor? Fala, Jesus. Você está aí, Zion? Então vamos lá, se eu preciso de santificação para ver Jesus, qual deveria ser a minha preocupação hoje? Me santificar. Você está satisfeito com a sua santificação? Agora a pergunta é outra, de 1 a 10.
Teve gente que falou, 11, pastor, agora... Glória a Deus que você não está satisfeito com a sua santificação. Eu ficaria preocupado se você falasse, não, estou aqui no 10, pastor. Dos frutos do Espírito eu já estou no Ceasa. Paulo nos exorta a nos consagrarmos, porque sem consagração, anota aí segundo Marcelo 3, sem consagração não tem santificação. Sem santificação nós não veremos a Deus. Sem salvação não tem consagração. Sem consagração não tem santificação. Você já entendeu, mas vamos pegar isso na Bíblia. Então, Paulo exorta em Romanos 8, 29, abre lá, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem de seu Filho. Ele está falando de quem? Fala de mim. Ele está falando de mim. Paulo está falando assim: os que antes conheceu, predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos. Então, Paulo já está falando assim: vocês foram predestinados para algo. Se você quer aprender sobre predestinação, hoje é a aula. Você foi predestinado para ser a imagem de Jesus. Ponto. Você foi predestinado para ser a manifestação de Jesus. Você foi predestinado para ser o sal da terra. Você foi predestinado para ser a luz do mundo. Você foi predestinado para ser herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Você foi predestinado para sentar em lugares altos, assentado com Ele, em regiões celestiais. Você foi predestinado para manifestar e fazer os mesmos sinais que Jesus fez e ainda maiores. Então você já sabe qual é a sua predestinação. E por que isso aconteceu? Porque Jesus me comprou. Fala, me comprou. Quando a gente aprendeu sobre redenção aqui, o pastor Seite explicou muito bem que havia uma dívida e quem poderia pagar teria que ser um semelhante. Então Deus envia Jesus, Jesus se torna homem. Se você não sabe dessa parte, é muito importante. E se tornando homem, ele se manteve sem pecado para ter um sangue puro, para que morresse e pagasse a dívida de vida. Então, se a dívida era uma vida pura, o que precisava para pagar essa dívida? Uma vida pura. E aí quem poderia pagar de nós aqui? Ninguém. Na terra, ninguém. Nas outras gerações, ninguém. Por isso Jesus vem e paga essa dívida. Essa é a redenção. Então a dívida que tínhamos, ou seja, éramos escravos do diabo, escravos da nossa própria carne, agora estamos livres desses dois, podendo escolher se vamos servir Jesus ou não. O que nós entendemos hoje também é que quando ele pagou esse preço, ele obteve o direito sobre quem? Sobre nós. Quando Jesus paga por mim e por você, nós deixamos de ser escravos de nós mesmos e do diabo e passamos a ser escravos de quem? De Jesus. Por isso que ele se torna Senhor. Se há um Senhor, há um escravo. É simples assim. Mas ele fez o seguinte: você está livre, pode escolher. Você é meu escravo, mas você pode escolher se você quer continuar ou não. Você tem uma dívida comigo, agora você precisa ser meu escravo, mas pode escolher. Por isso que não nos consagramos, porque podemos escolher. Então, depois de sermos salvos, nós estamos diante de Jesus e temos agora uma dívida, uma obrigação com Jesus, de servi-lo como escravo dele. Ele é o nosso Senhor. Mas todas as manhãs nós decidimos tomar decisões baseadas em quem? Só esse pessoal aqui que está assistindo no culto, vou falar só com eles. Baseado em quem? Nós mesmos, eles falaram. Baseado em quem?
Nós mesmos. Baseado em nós mesmos. Gente, é só comigo que acontece isso? Vou pegar aquela pessoa, vou bater a cabeça dela na parede, não passa isso na sua cabeça de vez em quando? Aquele desinfeliz do vizinho, do patrão, do não sei quem, do tal partido. A gente fica louco e a gente quer alcançar essa justiça, fazer essa justiça com as nossas próprias mãos. Por quê? Porque não nos consagramos. Então eu quero trazer o princípio da consagração. Abra aí Romanos 6, verso 16. Romanos 6, 16 diz assim: não sabeis vós, chegou lá, Romanos 6, 16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para o quê? Para a morte, ou da obediência para a justiça. Paulo está falando aos romanos simplesmente assim, todo dia de manhã você decide quem é seu Senhor. Se a sua decisão é própria, eu decidi fazer do meu jeito, eu sei o que tem que fazer. Concorda que a gente normalmente sabe o que tem que fazer, mas a gente fala assim, mas eu vou tentar mais uma vez, que vai que dá certo, aí eu vou me organizar, aí eu me organizando, aí eu vou fazer aquilo que Deus pediu. Chega a ser tolo, gente, porque a gente tenta na semana seguinte de novo, e aí nos relacionamentos não dá certo, aí eu continuo fazendo do jeito que eu acho que tem que fazer o relacionamento, eu continuo tentando do mesmo jeito, eu continuo servindo a mim mesmo. Lembra daquela parte que eu te falei, você foi livre na salvação quando Jesus te redimiu? Você foi livre da sua opinião. Desculpa, ela não ajuda muito quando está a sua e a de Jesus. Eu acho que ela contribui pouco, se contribui. E você tem um manual de princípios, que hoje aprendemos alguns princípios, e agora o que eu estou trazendo é um princípio, o princípio da consagração, que devo fazer imediatamente após a minha salvação. Mas nós como igreja não queremos ouvir isso, porque você sabe onde a gente vai chegar com essa conversa? A nossa vontade vai ser consagrada ao Senhor, e consagração, deixa eu te explicar, não é benzer, fazer uma reza, uma oração, não é. Consagração é entregar. Estou consagrando, você pega lá uma coisa consagrada a um outro Deus, você vai lá e pega, ou come, ou usa, você faz isso? Não faz. Por que você não faz? Porque você sabe que tem um dono, e que ele vai reivindicar aquilo. E se eu sou consagrado ao Senhor, minha vida é consagrada a Ele, quem vai tocar em mim? É doido? Mas muitas vezes minha vida está exposta, e fadada a um monte de problemas, fracassos, falências, doenças, porque de verdade ela não foi consagrada. Eu recebi a salvação, Jesus me deu o direito de servi-lo ou não, eu preferi servir a minha vontade. Para eu servir a vontade dele, eu preciso investir muito tempo conhecendo a vontade dele. Se eu não a conheço, eu me deparo com muitos líderes de muitas igrejas, muitas vezes que conhecem pouco a Bíblia, conhecem pouco a vontade do Senhor. Eu conheço pouco, por isso que eu tenho que comer isso aqui todo dia. Cada dia eu descubro um princípio, um jeito de resolver coisas que eu não sabia, um jeito de tomar decisão que eu não tomava. Então a consagração na vida de um homem, de uma mulher, é entregar tudo, é estar disposto a dizer: Senhor, a partir de hoje o Senhor é o meu Senhor, nada aqui se mexe sem a sua orientação, nem eu. Esse é um homem consagrado a Deus, essa é uma mulher consagrada a Deus. Não, mas eu vi uma ideia nova no TikTok, tem um método novo na internet, e o Senhor está falando assim: você quer ser um sucesso? Eu tenho um método para você. Josué 1, abre em Josué 1, ele vai falar assim: não se desvie nem para a direita,
nem para a esquerda. Medita nesse livro, Josué, dia e noite, e você vai ser um sucesso. Pastor, mas é que eu comprei uns cursos e é bom, viu? Talvez a gente não esteja falando do meu sucesso. O Senhor está nos chamando hoje para sermos voluntários na entrega da nossa vontade, da nossa carne. Mas mais do que isso, o Senhor está nos chamando primeiro para sermos salvos de nós mesmos, porque a gente não está dando certo. Eu acho que tem que adorar diferente, eu acho que tem que ler a Bíblia diferente, eu acho que tem que ter igreja diferente. Irmão, o que importa é o que você acha? O que o Senhor está te pedindo hoje? O dia que eu acho muito, eu começo a falar assim, acho que eu estou achando muito. O que o Senhor acha? Ele fala assim, só fica quieto. Não atrapalha não, joelho aí. E não ora não, fica quieto só. Deixa eu falar. O Senhor está falando com você? Qual a motivação da consagração? Abra aí em Romanos 12. Romanos 12, verso 1. É um texto que a gente conhece bem, que a gente prega em muitos cultos, que a gente medita nele, que a gente ensina, que a gente compartilha. Mas eu quero te trazer um ponto importante que a gente não tem dado atenção. Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Aqui é Paulo falando para mim e para você. Pela compaixão. Algumas versões vão falar assim, pela compaixão e as misericórdias, ou pelas misericórdias. A minha fala pela compaixão de Deus. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pela compaixão, pela misericórdia. Concorda que a salvação foi a misericórdia de Deus? Concorda que foi a compaixão de Deus? Paulo está falando assim, pela compaixão, pela salvação que você recebeu. Vou te pedir uma coisa só uma coisa, igreja. Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Não é depois que morrer, você doa seus órgãos. Isso é muito bom. Mas ele não está te pedindo isso. Ele está te pedindo hoje, para você sair daqui, cada atitude, cada pensamento, cada negócio, cada tratamento, cada fala sua, cada decisão, seja um sacrifício vivo, em agradecimento e reconhecimento. Se você entende o que é isso, que nós precisamos honrar o Senhor, e Ele está dizendo assim, para que haja honra pelo sacrifício dEle, que morreu por você, derramou um sangue, que nós não podemos pagar. Então Deus está pedindo, Jesus está pedindo através de Paulo, reconheçam isso através da entrega de vocês agora, porque vocês foram predestinados para ser igual a mim, vocês foram predestinados para ser a manifestação da minha imagem, vocês foram predestinados para fazer os meus sinais e ainda maiores. Então eu diria que a consagração, essa é o Marcelo falando, é o avanço da salvação. A salvação não vai para o inferno. A salvação completa, me livrei de mim, não sou um transtorno para mim mesmo mais. O avanço da salvação, a consagração. E conforme eu for me consagrando, vai imaginando, eu vou me consagrando, Senhor, como sacrifício vivo, aonde eu vou chegar? Na santificação. E muitas vezes você está falando assim, pastor, como é que eu me livro desse vício? Manual, forma. Quanto mais você se aproximar dele, quanto mais você fizer a vontade dele, não sobra espaço para a morte na sua vida, não sobra espaço para vício. Mas de verdade, todas as manhãs nós tomamos a decisão de seguir o mesmo vício, mesmo pecado de estimação. O que está ardendo, queimando no meu coração nos últimos dias é, igrejas, não é Zion só, igrejas, voltem aos princípios.
voltem àquilo que eu ensinei para vocês lá atrás, lá naquelas igrejas antigas, que não tinha estrutura, ar-condicionado, não tinha nada, o povo suava, rodava, ficava aquela doideira toda, ou naquelas outras igrejas tradicionais que eles liam a Bíblia e aprendiam um monte de coisa, e a gente foi perdendo naqueles bancos de madeira, sabe? E a gente foi perdendo. Voltem aos princípios. A gente está muito hypado. Qual é a tendência agora? Qual é a vibe? O Senhor está falando, volta. O que eu tenho para você vai transformar a sua vida, vai transformar a sua família, vai transformar a sua cidade. Mas você precisa retomar a consagração. E aí o texto continua. Agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Isso não é feito de forma mística, ok? Racional. E não sejais conformados com este mundo. Não fica pensando como mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso. Como é que eu renovo meu entendimento? Para quê? Para que você precisa passar por isso de novo, Marcelo? Para que você prove, para que você conheça, para que você discirna, para que você ensine, para que você manifeste qual é a boa, perfeita e agradável. Esse texto condiciona conhecer a vontade de Deus com uma vida de consagração. E quando eu não aprendi isso, que em muitas igrejas nós não aprendemos, porque isso aqui tira a gente do banco da igreja, as pessoas saem, porque a gente não quer ouvir que a gente está errado, a gente está nem aí para Jesus, porque quando faço negócio, quando trato os meus irmãos, como vivo a minha vida, eu estou provando que eu não estou nem aí para Jesus. Eu aceito Jesus como meu Salvador, desde que eu não precise gastar nada, nem tempo, não entrego. Vocês não têm ideia quanto isso está doendo em mim, porque eu estou analisando assim, quantas áreas da minha vida eu ainda nem sei que eu preciso entregar, e Deus está falando já para mim que preciso entregar. Então eu já entendi que tem que entregar. Então minha oração é: Senhor, me mostra mais, esquadrinha o meu coração e veja se há algum caminho mau, me mostra, porque eu não quero passar nenhum dia fora da tua casa. É esse nível de sofrimento que nós precisamos começar a ter, encarar realmente quem somos. Esse homem natural que Paulo encarou em Romanos 7, para chegar em Romanos 8 e falar assim: eu sou mais que vencedor, porque eu entreguei, ele me transforma em vencedor. Amém? E o que nós devemos consagrar? Bem rápido. Devo consagrar meu carro? Então, se for consagrar seu carro, o que você vai fazer? Propriedade de Jesus. Já viu os carros com adesivo? Propriedade de Jesus. Aí você fala assim: carona, irmão. Não, irmão, hoje não dá, porque propriedade de Jesus. Devemos consagrar o que, irmãos? Mateus 10:37 diz assim: quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Muitos não entendem o que ele está falando. Ele está falando assim: consagra seu pai e sua mãe para mim, e deixa comigo. Ah, mas meu pai e minha mãe ainda não se converteram, eles não têm Jesus no coração. Consagra, e você vai ver o que eu vou fazer. O que hoje ocupa mais espaço no seu coração do que Jesus? O que hoje você abre mão na segunda-feira em detrimento de Jesus? Concorda que tem coisas que nós estamos abrindo mão toda hora? Talvez família. Pastor, igreja, família, é assim, não, é Deus. Qual é a hierarquia, gente? Deus, família, o que mais depois? Igreja.
time. Cada um tem um, deixa eu explicar, a gente ouviu isso inclusive do pastor João, sabe o pastor João, cofundador dessa igreja aqui? O pastor João falou assim, não é assim, é Deus. Só. Se Deus é seu primeiro, compadre, prepare que a sua família vai ser uma benção. Seus negócios vão ser uma benção, sua carreira vai ser uma benção, sua igreja vai ser uma benção, tudo vai ser uma benção. Deus é primeiro, consagra tudo a Deus, transforma Ele em primeiro em tudo. Foi isso que o diabo fez. O diabo não tirou Deus da sua vida, ele só pôs Ele no final. Se eu morrer eu quero ir para o céu. Deus está no final da nossa história. Eu também estou sentindo. Nós devemos, abram aí Provérbios 16, 3, bem rápido para a gente dar tempo de falar, pelo menos parte disso. Provérbios 16, 3 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, fala faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Pastor, qual é a fórmula do sucesso? Só faça as coisas para o Senhor. Então eu tenho que ser presbítero da igreja? Não, continua sendo advogado, continua sendo vendedor, continua sendo veterinário, pintor, não sei o que você é, mas faça tudo como se fosse para Deus, tudo, com alegria, entendendo que você está fazendo por algo muito maior, você está fazendo por um reino eterno, não vai acabar aquilo que você está fazendo. Mas estão abusando de mim, não estão, você está plantando sementes eternas. Mas eles não reconhecem, não me pagam bem, não importa. Aquele que te sustenta pode te dar dinheiro a hora que ele quiser. Não é seu emprego que te sustenta. Consagre os seus trabalhos, consagre os seus planos. Pergunte a Deus cada decisão que você tem que tomar. Pastor, eu devo ir fazer uma universidade, devo mudar de país, devo, sei lá, fazer um mestrado. Qualquer coisa que você fizer, você precisa perguntar para Deus, porque Ele precisa dizer para onde você tem que ir, porque Ele tem um plano para você. Mas deixa eu te falar, muitas vezes você vai ouvir, tem um plano melhor que vai dar mais dinheiro, tem um plano melhor que vai dar mais reconhecimento, tem um plano melhor que vai ter mais a ver com a história da sua família, ou mais confortável, e toda hora planos assim virão. E toda hora que você resistir a esse plano, o diabo vai fugir de você. Porque a gente está pensando que se a gente ficar batendo o pé, ele foge. Não, resista à proposta dele e ele vai embora. Porque você transformou aquele lugar em um lugar consagrado a Deus. Ele não pode ficar ali. Semana passada eu falei muito sobre sonhos. Traz seus sonhos, lembra disso? Porque eu sei que Deus colocou sonhos no coração de vocês. Esses sonhos não são seus. Você precisa encarar assim, eu tenho um sonho no meu coração que não é o meu sonho, mas não é o meu sonho, é o sonho dele. E eu vou realizar o sonho dele. Então entregue para o Senhor os seus sonhos hoje. Senhor, eu estou entregando sonhos aqui. Vou viver por eles. Consagre bens materiais. Mateus 6:21 diz assim, onde está o teu tesouro, aí também está. Bom que esse povo gosta de Bíblia, sabe tudo, né? Eu conheço a história de um jovem que era muito pobre na Índia e ele conseguiu fazer uma faculdade porque ele era muito aplicado e ele estava fazendo essa faculdade e a faculdade gostou tanto dele, achou ele tão incrível que mandou ele para Oxford. E em Oxford ele já teria um emprego incrível, sensacional. E a família dele é muito pobre, ele era abandonado pelo pai, foi um tio que cuidou dele para ajudar a mãe dele a sustentar esse menino. E nesse momento que ele que é convidado para Oxford, antes de assinar o contrato, ele se converte. E o Senhor fala para ele, eu não quero que você saia da Índia. Aí ele fala, eu estou entregando então a minha vontade para o Senhor e vou fazer o que o Senhor está falando. O tio dele vira para ele e fala, deixa eu falar, sobrinho, eu te sustentei, eu cuidei de você e muitas vezes abri mão das coisas para os meus filhos para te ajudar. Agora você vai aceitar Oxford porque você precisa trazer dinheiro para cuidar da minha família. Você tem essa dívida com a gente. Aí a mãe falou assim, filho, a vida inteira eu sonhei que você tivesse sucesso e ganhasse dinheiro para nos colocar
num lugar melhor, porque a gente vive essa vida sofrida aqui. O que você faria? Vai fazer o que Deus está falando, que é totalmente improvável, ou vai fazer atender sua família? Esses testes não vão acontecer com 2 ou 3 de nós. Esses testes acontecem o tempo todo. O problema é que muitos de nós aprendemos a seguir uma vida levada por oportunidades e não por propósitos. E o Senhor hoje está falando assim: eu quero trazer vocês de volta para o meu propósito. E aí você vai ver o que é sucesso. Não é Oxford, não é Harvard, não é USP. E por favor, estudem, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Sejam os melhores na USP, em Harvard, em Oxford, em Yale, aonde for. Vocês precisam ser os melhores no trabalho de vocês. O teu empregador tem que falar assim: esse aqui eu não posso perder. Esse aqui parece Jesus Cristo aqui dentro. Pensa num cara que produz. Você acha que as cadeiras, as coisas que Jesus produzia eram meia boca? Era da... como é que chama aquela loja lá da China? Não era. 1 Coríntios 6, abre aí. Verso 19 e 20 diz assim: por acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O que eu devo consagrar? Fala, meu corpo. Se o seu corpo é consagrado, vai ser possível se livrar da lascívia, do adultério, da malícia, da pornografia. Mas precisa primeiro consagrar o seu corpo. Ele não é mais seu. Eu lembro de uma história também de um missionário, era um rapaz que tinha se convertido há pouco tempo, se tornou missionário da China, e ele está viajando num trem da China, e ele começa a evangelizar nesse trem, e no trem as pessoas começam a gostar muito dele, e ele faz amizade com outros 3 rapazes, e os rapazes começam a ouvi-lo, e daí a pouco os rapazes falam assim: senta aqui com a gente, nós estamos em 3 e queremos fazer um jogo de 4 pessoas aqui, de cartas apostado, e precisa ter 4, senta aqui com a gente e joga com a gente. E ele vira para eles e fala assim: eu não posso jogar. Mas por que você não pode jogar? Porque eu não trouxe as minhas mãos, as que estão aqui não são minhas. Entregar o corpo é isso. Todas as vezes que eu chego numa situação que o meu corpo vai ser usado para algo que não é aquilo que o Senhor quer, eu digo: eu não trouxe o meu corpo. Esse corpo que está aqui não é meu. Eu não consigo orar, Senhor, o pastor, muito tempo. O corpo de Jesus consegue. Eu não consigo ler a Bíblia, eu começo a dormir. Fala para o Senhor: estou consagrando esse corpo aqui, esse corpo vai moer essa Bíblia. Eu não saio daqui enquanto não zerar o game. Eu quero virar isso aqui. Preciso de 72 horas para ler a Bíblia. Você tem 72 horas em 2 meses? Em 2 meses você lê a Bíblia. 72 horas em 1 ano, você tem? E você se torna um sucesso. E sua casa se enche de paz. A paz que o mundo não pode ter. E as coisas começam a funcionar, tendo ou não tendo dinheiro, tendo ou não tendo pessoas ali com você. Porque o Espírito Santo disse que nunca te abandonaria, que ali estaria, onde você estivesse, mesmo no vale da sombra da morte, passando qualquer luta, Ele estaria com você. E por isso que Ele fala: é um sucesso, eu estou dando tudo para vocês, eu dei a salvação, agora só consagra, resolve essa parada, porque eu não quero obrigar você a se consagrar, mas me transforma realmente em Senhor da sua vida. Entrega o seu corpo agora. Faz sentido para você isso? Há algo na sua vida que você sente que deveria entregar? Talvez você precise, a partir de agora, começar a fazer um esforço físico. Eu vou forçar a minha carne a entregar. Eu vejo isso na hora da adoração, pessoas que realmente forçam a carne dele, ele não está sentindo nada, mas fala assim: mas essa carne vai moer aqui, vai adorar o Senhor. Ah, mas tem alguém olhando. Ué, ele não é meu dono? Meu dono está olhando ali, querendo que eu adore ele. Na hora das ofertas,
Não, eu vou moer esse dinheiro aqui, porque de onde veio esse, ele pode trazer quanto ele quiser. Ele garantiu que me sustenta. Ele falou que se eu buscar o reino de Deus e sua justiça, todas essas coisas são supridas. Ele falou, ele é o dono, o problema é dele. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. É isso que a palavra diz. Tem momentos difíceis? Claro, tem. Lutas? Tem. Prisões? Tem. Açoites? Abandonos? Foi o que Paulo falou. Porém, você nunca vai estar abandonado. Aquele que pode cuidar, vai cuidar de você. Zaqueu um dia falou, eu acho que está na hora de eu fazer um esforço também. E ele subiu naquela árvore. Gente baixinha tem a habilidade de subir em árvore. E subiu naquela árvore. E Jesus passa. Você sabe da história, não sabe? E Zaqueu... Jesus falou para ele, vem aqui, Zaqueu. Hoje, tem gente que fala que ele foi jantar, almoçar na casa de Zaqueu. Não foi, ele foi pousar, fala pousar. Pousar lá no interior é dormir. Jesus foi dormir na casa. Eu estou querendo fazer esse esforço para Jesus ir dormir na minha casa hoje. Eu estou imaginando isso. O problema é o café da manhã. Dormir vai ser tranquilo. Porque Zaqueu, eu fico imaginando Zaqueu a noite inteira fazendo conta. Jesus já dormiu, eles já conversaram tudo, comeram, Jesus deitou, está dormindo, roncando, e aí eles estão lá. E Zaqueu falando, eu defraudei tal pessoa, eu abusei de tal pessoa, eu roubei tal pessoa, eu enganei tal pessoa. Ele está anotando. E ele chega de manhã, serve um ovo mexido, um bacon, um pão sem glúten. E aí Zaqueu fala assim, Jesus, pensei que a noite inteira naquelas coisas que você me falou ontem à noite, e vou te falar. Se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes, e eu vou pegar metade de tudo que eu tenho e vou dar aos pobres. O que ele está fazendo? Consagrando. Que o Senhor durma na nossa casa hoje. Que nós nos esforcemos o suficiente para chamar a atenção dele, falar assim, porque eu fico imaginando, por que Jesus olha para o Zaqueu e vai dormir? Cara, simplesmente porque ele achou um coração em consagração. E se o seu coração está em consagração, ele já está aqui, está doido, fala assim, vem filho, hoje eu vou pousar na sua casa, aqui ó, na sua casa, no seu templo, no lar. A igreja primitiva viveu isso. A igreja primitiva, vou ler algumas partes rápidas para você, diz assim, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A gente não consegue entender, mas o que eles faziam? Um inventário e aí dividir as coisas? Não, ninguém tinha nada como o seu. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Então, se tem alguém necessitado, ele entendia que a consagração, todos os recursos que ele tem é para resolver os problemas do reino, não é dele. Então, se eu tenho dinheiro, o dinheiro é para que seja aplicado naquilo que Deus disser. E se Deus te dá um dom, me dá um dom de ganhar recursos, glória a Deus, você vai ser uma pessoa que vai resolver esse tipo de problema. Outros vão resolver o problema de saúde física, outros vão resolver o problema de saúde mental, outros vão resolver outros problemas na igreja. Você é parte disso. Os recursos aumentarão e ninguém vai ter falta de nada. E você vai dar e ajudar e contribuir e investir. Deus vai falar assim, preciso dar mais, porque eu preciso dar semente àquele que semeia. Aquele que é generoso vai receber mais. E a gente tem medo, e eu sei que muitos aqui foram chamados para ser generosos e cuidar de irmãos, investir inclusive na própria família. Faz sentido, Zion? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Atos 4:32. Quando nós não consideramos as nossas coisas nossas? Quando a gente deu, quando nós consagramos, elas começam a não ser nossas. Aí a gente não tem medo de ser roubado, a gente não tem medo do governo levar embora, a gente não tem medo de mudar a lei e acontecer, eu vou ficar sem. Não é meu, o dono que se vire, e coitado de quem se mexer com ele. Nenhum necessitado havia entre eles. Atos 4:34.
Igreja, o Senhor está nos chamando para segurar todas as nossas coisas, são nossas as coisas, mas segurarmos de mãos abertas, todas as nossas coisas, nosso dinheiro, nosso talento, nosso tempo, segura de mãos abertas. Pastor, não tem tempo, você não tem tempo. Eu acho bom as pessoas falarem, pastor, eu estou vendo que você não tem tempo. Para de falar isso. Eu tenho 24 horas, é tempo demais, dá para fazer coisa demais, o tempo todo eu estou fazendo coisas. Eu só não desperdiço tempo. Eu só não tenho tempo para quem não tem tempo. Quem tem tempo, eu tenho tempo para poder investir no tempo dele. E onde dois concordarem, é assim que eu administro o tempo. Primeiro você precisa concordar com algo do Senhor, aí eu tenho tempo. Eu vou investir meu tempo, 2 tempos juntos, nós já estamos com férias prontas aí. Fica de pé, por favor. Deixa o Senhor falar com você. Existe uma última história que quero compartilhar enquanto isso, que é muito conhecida também, e muitas vezes nós nos sentimos acusadores quando lemos essa história, que está em Lucas 18, de 18 a 30. A Bíblia diz que um jovem rico chegou para Jesus e disse: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Para adquirir a vida eterna? Aí Jesus, você já leu as escrituras? Você sabe? Sim, eu guardo a lei, eu faço tudo, eu não roubo, não mato, não... Vamos ler o texto rapidamente? Diz assim: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra pai e mãe. Ao tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse o jovem. O jovem está dizendo para Jesus: Jesus, eu não ando em pecado, eu não roubo, não mato, não minto, não faço nada de rolo, desde a adolescência, desde que eu entendi, que eu comecei a compreender as coisas, eu não faço isso. Qualquer um de nós, se fosse o pastor desse homem, falaria assim: esse sim é um homem de Deus. Sim ou não? Não vejo nenhum desvio na vida desse homem. Mas Jesus, ele não pensa assim. Ele diz assim: ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma... Quantas? Qual será? Falta o quê? Tudo aquilo era dele. E Jesus precisa mostrar para ele que aquilo é dele. E sendo dono da coisa, você não tem dono, porque se você é dono, você não tem dono. Agora, se não é seu, é do seu dono. Falta-lhe aí uma coisa: venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Ok? Não tem barganha. Você deu oferta, você vai receber mais. Não acredita nisso, tá bom? Venda tudo o que você possui e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois de você consagrar, o que você faz? Venha aí, siga-me. Nós não temos conseguido seguir Jesus na segunda-feira, porque no domingo nós não estamos nos consagrando. Precisamos entregar tudo hoje. É isso que Ele me pediu e eu quero compartilhar isso com vocês. Precisamos pegar aquele cantinho do coração que nós ainda não entregamos e falar assim: Senhor, hoje eu abro tudo, aquela caverna, aquele beco, aquele porão que ainda está escondido. Eu abro aquele lugar que falta perdão. Eu abro aquele lugar que a avareza ou a insegurança me faz reter e segurar o dinheiro. Pastor Seite trouxe hoje algo muito importante. Deus só chama algo como inimigo: o dinheiro. O diabo não é o inimigo dele. O dinheiro é o adversário do Senhor. É aquele que ele fala assim: ou você serve a mim, ou você serve
Ouvindo isso, ficou triste porque era muito rico. Muitos de nós somos ricos da nossa intelectualidade. Tem pessoas aqui que são tão seguras da sua intelectualidade, capacidade, seus skills profissionais, que se tornaram seguros demais em si. Muitos aqui é com o dinheiro, muitos aqui é com a família. A família não dá para entregar, senhor, pastor. Muitos é com a reputação, com os seguidores, ou seja o que for. Você precisa trazer à luz agora o que é que ainda eu preciso ir dar para voltar aqui para seguir Jesus. O que eu preciso abrir mão hoje? Eu vou te falar algo que o texto continua. Jesus diz que é mais difícil entrar um rico num buraco de uma agulha, como é difícil um rico entrar, um camelo no buraco de uma agulha, como é difícil, impossível, entrar um rico no reino dos céus. Ele não está falando que você não possa ter dinheiro, mas ele está falando que você precisa ser um agente desse dinheiro, uma pessoa que administre o dinheiro para ele. Mas se você for o dono, vai ser difícil entrar no céu. E os discípulos falam assim: Senhor, e nós que abandonamos tudo? Aí Jesus diz o seguinte: vocês receberão nessa vida e na outra. Vocês, Zion, que entregarem tudo hoje, vão receber mais ainda nessa vida e na outra. De verdade, eu não sei o que ele quer dizer com receber mais, mas isso me estimula a falar assim: eu não preciso nem ter medo, porque se a gente fizer uma conta matemática, eu não estou perdendo. Aí eu me deparei com uma verdade, falei assim: Senhor, mas o Senhor está dizendo que é impossível, e olhando para mim eu também estou achando que é impossível, não vai dar. E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que Ele está dizendo é que se você consagrar hoje, é possível que você ganhe mais ainda nessa vida, e é possível, por causa dele, por causa de tudo que Ele está fazendo em você, se alcance a santidade que Ele está propondo, que você seja o reflexo de Cristo aqui na terra, que as pessoas esbarrem em vocês e falem: opa, é Jesus? Que você passe e as pessoas falam assim: eu acho que eu senti o cheiro de Jesus. Jesus está aqui quando você entrar na sala. Jesus não virá enquanto a noiva dele não estiver limpa, sem ruga, sem mancha, sem marca, enquanto todos nós não passarmos por esse processo de consagração. Eu quero chamar o pessoal de administração, a equipe de administração aqui. E eu quero que você não tenha pressa, porque o Senhor vai trazer coisas no seu coração que precisam ser entregues hoje. Essa equipe aqui é uma equipe de confiança. Tudo que você precisar falar não vai sair daqui, porque a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Esse é o caminho para que nós sejamos curados, sarados, restaurados, confessando os nossos pecados. Estava falando com o Ivan agora há pouco, ouvindo uma canção antiga que diz assim: o que eu daria ao Senhor, o que eu daria ao Senhor pela minha salvação? Não tenho nada o que lhe oferecer, te dou o meu coração. Se o Senhor está falando com você para entregar tudo hoje, quero que você abaixe sua cabeça. E se imagine aquele jovem rico indo, entregando tudo e voltando e seguindo Jesus, e o 13º discípulo estaria ali.
você já está pronto, vem aqui na frente, venha orar conosco, eu quero orar com você também.
você não recebeu Jesus como seu Senhor ainda, e nessa noite entende que deve entregar toda a sua vida a Ele, como seu suficiente Salvador, quero que você levante suas mãos, e eu quero orar por você. Não estou enxergando. Levante suas mãos e declare. Tem alguém aqui, ó, com as mãos levantadas? Pode orar com ele para mim, por favor? Amém. Senhor, nós oramos declarando salvação nessa casa, nessa noite, e o céu se enche de alegria de novo por causa das salvações. Nós agradecemos porque o Senhor está trazendo mais filhos para a tua casa, para a tua família, para o teu reino, Senhor. E isso alegra o nosso coração também. Agora, se você já recebeu Jesus como seu Senhor, levante suas mãos. Eu quero te conduzir numa oração. Uma oração de consagração de tudo. Se isso faz sentido, levante as suas duas mãos. Esse é um povo ousado, Senhor. Um povo de coragem. O Senhor tem levantado um poderoso exército, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é Senhor de um povo corajoso, valente, que não retrocede. Muitos de nós, Senhor, nunca tivemos a oportunidade de orar consagrando nossa vida. Nós te recebemos como Salvador, mas não como Senhor. E nessa noite, nós queremos orar, entregando tudo, Senhor. Então, Zion, repete comigo, por favor. Senhor Jesus, o Senhor é o amor manifesto, o amor que constrange, o amor que abraça, o amor que cura, o amor que gera esperança. E hoje, a nossa esperança é renovada para a eternidade, porque, Senhor Jesus, nós entregamos todos os nossos planos, todo o nosso trabalho, todo o nosso talento, capacidades, habilidades. Senhor, nós entregamos a nossa razão, a nossa justiça, o nosso direito. Senhor Jesus, nós nos entregamos como um servo, apesar do Senhor ter nos liberto. Hoje nós voltamos à condição de escravo teu, voluntariamente, porque é nossa vontade servir-te todos os dias da nossa vida, para sempre, de eternidade em eternidade. Queremos estar contigo, servindo-te, amando-te, vivendo contigo cada minuto. Por isso, Jesus, toma para ti o meu nome, os meus recursos, cada minuto de vida, cada respiração, cada noite dormida, cada dia trabalhado. Toma também, Jesus, o meu corpo, todas as minhas vontades. Toma minha família, meus pais, meus filhos, meu cônjuge. Toma tudo, Senhor. Toma também os meus recursos financeiros, todas as minhas posses. Eu coloco nas tuas mãos, porque em ti confio, em entregar tudo, porque o Senhor é o vitorioso, é o desejado das nações,
é a estrela da manhã, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Nos teus ombros estão todos os governos da minha vida. Toma, Jesus, traga-me a paz que o mundo não pode ter, e que os sinais me acompanhem, porque eu digo hoje, Senhor, que em Ti eu creio, e assim andarei todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus e boa semana. Zion!